Mas nem sempre também é por conta do pecado que a pessoa está sofrendo, né, mãe? Sim. Tem outras causas também. Tem outras que nós vamos causas. estudar agora. Nós vamos ver a terceira causa. É quando o homem, ao invés de confiar em Deus e buscar, consultar a Deus para tomar uma decisão, ele confia nele mesmo ou confia em outro homem. Aqui em 2 Crônicas 16, do 7 a 9, está falando do reinado de Asa, está escrito assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Ou seja, enquanto o rei Asa estava confiando no Senhor, o Senhor estava dando vitória para ele. Quando ele resolveu confiar no homem, ele acabou desamparado e perdeu todas as guerras. Então o sofrimento também pode vir quando a pessoa não confia em Deus ou quando a pessoa deixa de buscar a Deus, consultando a Deus qual é a melhor direção que ela deve tomar. O quarto motivo do sofrimento humano pode ser também decorrente de uma provação. A Bíblia fala que nós temos que ser provados como ouro no fogo para podermos ser aprovados por Deus. Em 1 Pedro 1, 6 e 7 está escrito: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa fé tem que ser provada como o ouro é provado no fogo, para saber se é ouro mesmo ou se ele é falsificado. E muitas vezes também essa prova da nossa fé depois vai ser um testemunho maravilhoso. Né? Isso é que algumas pessoas não compreendem, né? Que nem sempre quando você está passando pela aprovação, você está sendo admoestado pelo Senhor, exortado pelo Senhor. Muito pelo contrário, às vezes o Senhor está provando a sua fé e está provando também que Ele é na sua vida. Sim. Eu me lembro quando, o ano passado, né, mãe, quando você passou toda aquela luta e você estava em coma e eu passei uma luta muito grande e uma pessoa falou para mim, isso tem um propósito. Não é possível que tudo isso esteja acontecendo com uma pessoa que tem lutado pela obra de Deus e não vai ter um propósito. E realmente, que testemunho, né, tremendo que você tem. Uma pessoa que ressuscitou. E por que Deus permite isso acontecer na nossa vida? Em primeiro lugar, para provar nossa fé. E em segundo lugar, para que nós tenhamos um testemunho da glória de Deus. E o nome dele seja glorificado. Quem não passa pela luta não tem testemunho para contar. É verdade. Né? Mas aqui em 1 Coríntios 10, 13 está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Né? Sim. Deus não vai dar uma prova maior do que aquela que a gente possa suportar. Exatamente. Você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo agora, está passando por uma luta, você sabe que a sua vida está na presença de Deus. Talvez até o acusador tenha falado para você que você está passando isso porque Deus está irado com você, mas você sabe que a sua vida está no altar. Porque o acusador, né, o diabo, sempre quer acusar a gente de alguma coisa. Então, quando a gente está na luta, na provação, o diabo ainda ele tem a ousadia de vir nos acusar, achando alguma coisinha na nossa vida para dizer que nós estamos passando aquilo por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, por causa de algum erro que a gente cometeu, às vezes erros que a gente cometeu 10 anos atrás, né, Maria Cláudia? Coisas que nós já fomos, inclusive, lavados e redimidos no sangue de Jesus,
mas o acusador, ele é atrevido, ele é ousado, ele teve a ousadia de tentar a Jesus no deserto. Então não deixe Satanás te acusar, não deixe Satanás ficar lembrando coisas que você fez há muitos anos atrás, porque você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo, se você vive segundo o Espírito Santo de Deus, não tenha medo, não deixe o acusador colocar esse tipo de ideia na sua mente. Às vezes até os amigos de Jó, né, vêm e falam, alguma coisa está errada com você, porque não é possível você estar passando por tudo isso. E Jó, na realidade, Deus confiou nele, Deus tinha uma confiança tão grande nele que ele desafiou a Satanás, falou, olha, você pode fazer o que você quiser, porque eu sei que ele vai passar por essa prova e ele vai me glorificar. Então talvez você esteja na situação de Jó também. Então receba nessa tarde essa palavra e creia que o Senhor está te provando, está te lapidando para que você possa ter um testemunho, porque tudo é de acordo com o propósito do Senhor. Você estava falando sobre Jó. O sofrimento também pode ser causado pelo diabo. É a quinta causa do sofrimento humano, pois o Satanás veio matar, roubar e destruir, como está escrito em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Só que quando o diabo quer tocar numa pessoa para causar o sofrimento, se essa pessoa for um servo de Deus, uma serva de Deus, ele tem que pedir permissão a Deus para tocar nessa pessoa, como está escrito em Jó 1, do 7 ao 12, eu não vou ler tudo, mas é Satanás se apresentando diante do Senhor e pedindo para tocar em Jó, e Deus permitiu, como você disse, porque Deus confiava em Jó, né? Deus sabia que Jó seria firme nessa prova, que ele venceria essa prova, que ele envergonharia Satanás como realmente envergonhou, então Deus permitiu. Mas quando a pessoa não é serva de Deus, o inimigo vem para destruir mesmo, acabar com a pessoa. Aqui em Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 5, está escrito: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Imagina o sofrimento desse homem com uma legião de demônios, mas felizmente Jesus o encontrou e Jesus o libertou. Imagina o alívio, Maria Cláudia, que sentiu esse homem quando ele foi liberto dessa legião de demônios que estavam acabando com a vida dele. Aqui nós temos que fazer de novo essa distinção, né? Se você está em Deus, você pode ter certeza que o Senhor Jesus já perdoou os seus pecados, e se você está sendo provado, você não vai ser provado além do que você possa suportar. Por mais que pareça que a prova é muito grande, né? E o Senhor Jesus falou para Pedro: o que eu faço você não pode entender agora, mas você vai entender depois. Quando você termina de passar pela prova, conforme eu estou testemunhando aqui, você fala: meu Deus, que coisa maravilhosa que Deus fez. Né? Mas enquanto você está passando pela prova, não faz nenhum sentido, parece que Deus não está com você, parece que o diabo está prevalecendo, mas Deus permite para que depois possa haver o testemunho e possa haver a prova da sua fé. Agora, se você não está firme no Senhor Jesus, faça um conserto, faça como Davi. Davi era um servo de Deus, mas ele pecou. Então, ele se humilhou na presença do Senhor, ele arcou com as consequências do seu pecado e ele permaneceu na presença de Deus, e o Senhor voltou a abençoá-lo depois daquele período, né, de repreensão e de castigo. O Senhor voltou a abençoá-lo e ele continuou a ser um homem de Deus extremamente abençoado. Então, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar debaixo das asas do Altíssimo, do Onipotente.